Goku Black, com o corpo roubado para que a justiça divina seja feita no universo de Dragon Ball. Albedo, um gênio aprisionado em uma forma que não lhe pertence do universo de Ben 10. Você provavelmente já ouviu falar que para cada bom existe um mal, o conceito que vem para ilustrar a dualidade do universo. Esses dois vilões ilustram bem o quão perigosas pessoas que parecem ser boas poderiam ser ruins se estivessem do outro lado da roda. Estamos aqui para ver com nossos próprios olhos, comparando armas, poderes, habilidades. Veremos qual desses dois vilões venceria em um combate. Sim, a história começou com um relógio esquisito, e disso bem sabemos. Mas quem criou tal relógio? Em uma galáxia bem distante, mas com uma reputação de ser inteligente, no mínimo em 5 dessas diferentes galáxias, existia um alien da raça Galvaniana, cujo planeta natal era Galvan Prime. Este era Azimuth, um cientista que se dedicou anos da sua vida para invenções, mas uma com certeza do qual foi marcante sua vida foi a espada de Ascalon. Para você ter noção, a antiga esposa de Azimuth relutou muito para ele não insistir na criação desse tipo de arma, devido ao potencial destrutivo, mas o cientista não deu ouvidos e deu vida à arma mais poderosa do universo, acabando assim com seu relacionamento. Mas Azimuth só percebeu o que tinha feito quando um soldado da raça Incusiano roubou tal espada com o intuito de acabar com a guerra civil de seu planeta. O problema é que era um Zé Mané qualquer, que não sabia lidar ou usar com o potencial destrutivo de uma arma dessa, e acabou por destruir o próprio planeta, matando milhares de sua raça, deixando até mesmo outros Ricusianos que não estavam no planeta sem lar, à deriva no espaço. E nesse momento, Azimuth teve um sentimento de Oppenheimer. Now I am become death, the destroyer of worlds. Após anos de depressão, Azimuth decidiu criar um novo projeto, um dispositivo para acabar com todas as guerras, fazendo com que todos sintam na pele o que é ser outra espécie. E com esta mentalidade de ciência pacifista, ele começou a desenvolver protótipos para um dispositivo que se chamaria Omnitrix, o projeto do qual ele não trabalhou sozinho, tendo um escravo estagiário assistente, também da raça galvaniana, este do qual se chamava Albedo. Albedo era um brilhante cientista como pupilo de Azimuth, que auxiliou a terminar o projeto Omnitrix, e daí o restante você já sabe. A história começou quando um relógio escuro. Tal relógio foi parar na mão de uma criança de 10 anos, que provou para Azimuth que era digno de tal poder. Mas Albedo não ficou feliz. Levou para Azimuth a possibilidade de criar outro Omnitrix e dele usar tal dispositivo. Muito porque não devia confiar em um mero ser humano. Com seus traumas de Oppenheimer do passado, Azimuth só falou: não. Um Omnitrix estava bom demais. Só que teimoso como uma mula, querendo ser muito além de um simples assistente, Albedo faria do seu próprio jeito e criaria o seu Omnitrix. Só não contava que, acidentalmente, o banco de dados do seu Omnitrix iria sincronizar com o do portador original, Ben Tennyson, e assim modificar seu DNA e organismo. Ele deixaria de ser um galvaniano e seria transformado em um ser humano. Ele seria transformado em Ben Tennyson. Eu tenho nojo de mim. E tudo que é ruim pode piorar. É raro, mas acontece. Isso porque, ao tentar corrigir a cagada, ele só danificou ainda mais seu DNA, tornando-se um Ben Tennyson de cabelos brancos e olhos vermelhos. Quase um Ben 10 com albinismo. Parece que o nome Albedo tá fazendo mais sentido agora. Azimuth, ao ver tal situação, decidiu que a punição de Albedo por desobedecer suas ordens seria viver como um ser humano. Viver como uma cópia falha de Ben Tennyson. Então daí o jovem desandou de vez e jurou vingança contra seu antigo mestre e contra o próprio Ben Tennyson. Ele voltaria a ser um galvaniano, custe o que custar, porque ele não era um ser humano, ele era uma raça superior. E até esse dia, me traz batata frita! Só no fim do dia, tô fritando as batatinhas.
Albedo fez uma cópia do Omnitrix, do qual é inferior ao Omnitrix de Ben, muito pela quantidade de aliens inferior, devido a uma base de dados diferente. Afinal, Ben tem o apoio e manutenção do próprio Azimuth, o criador. Já Albedo tem que se virar sozinho. Soma isso ao fato do Omnitrix de Albedo não se portar com a vida do portador, as coisas complicam. Ele acaba não sendo programado para salvar o usuário em situações de perigo, algo que o Omnitrix de Ben faz. Ou seja, as habilidades de Albedo, diferentes de Ben, são muito ele com ele mesmo. O relógio não vai transformar ele em um alien em uma situação de perigo de vida, mas isso não nega o fato de que Albedo pode se transformar manualmente em um número abaixo de 1.910.000 aliens diferentes, tendo controle sobre elementos como terra, ar, fogo, água, vento e conceitos do universo como radiação, gravidade e tempo. O que assusta é o nível de versatilidade, já que o mesmo não está preso a usar uma forma de cada vez, podendo alternar como bem entender. Albedo é quase como um player de Genshin Impact, podendo alternar de boneco em boneco só para procurar fazer um dano colossal. E quando digo boneco, não é qualquer boneco. Albedo possui as mais diversas espécies, sendo que o Super Omnitrix pode transformar ele em aliens como 4 braços, um tretamando de uma raça guerreira feita para a guerra, do qual pode quebrar montanhas e medir forças contra Vilgax, o Conquistador, ou Vaxalsauriano, o famoso forte o suficiente para lutar contra o poder de uma estrela anã. E claro, mais forte que um dinossauro, só um titã. Tokusta, um ser com o poder de destruir planetas com uma terra em sua forma normal. Algo que Albedo já fez, matando um planeta sem vida que só tinha bactérias. Então ele matou milhares de bactérias como um sabonete. Que tem alto poder desinfetante que elimina 99,9% dos germes e bactérias. E digo forma normal, porque Albedo é um psicopata que deu um passo a mais e criou as formas supremas. Que são os mesmos aliens, só que mais fortes, porque o relógio simula aquele DNA evoluído no pior cenário possível, no prazo de 1 milhão de anos. Então, se um gigante normal destrói um planeta, um gigante supremo pode resistir à explosão de um minério raro chamado elemento Cis. Explosão esta com a potência de destruir um sistema solar inteiro, e no caso do gigante, o nível de resistência é atrelado ao nível de força. Albedo tem a força bruta para destruir um sistema solar. Mas pior que isso, 4 braços, enormossauro e gigante são apegados à força física. Mas se quisermos poder destrutivo, temos um ponto. E este ponto seria... Gravataque é o monstro. Gravataque se trata de um alienígena que manipula a gravidade, podendo criar um buraco negro e muito além disso, um quasar, um buraco negro supermassivo, estes sendo os objetos mais energéticos do universo, como por exemplo o J0313-1806 é um quasar que emite mais energia que uma galáxia, mas pessoalmente falando, eu acho mais absurdo o feito do nosso JBL, mais conhecido como Eco Supremo, que no caso foi conter uma explosão de uma bomba com ondas sonoras no vazio do espaço, onde o som não se propaga. Cientificamente falando, é algo mais certo quanto a força do Jeff the Killer. Cala a boca, vaqueira! E Albedo não é alguém lento, possuindo alienígenas como o clássico XRL-8, do qual pode chegar às velocidades de 870 km por hora, fazendo com que o mundo ao redor pareça que está parado. Mas sem dúvida, o Arraia-Jato é outro que demonstra o ápice da velocidade de Albedo. Por um cálculo mostrado pelo nosso querido Neve, ao cruzar a Via Láctea em 3 minutos, o mesmo demonstrou uma velocidade de 7.128.280.073 vezes acima da velocidade da luz. Vou deixar o vídeo dele falando sobre o assunto na descrição. Fica o convite para vocês assistirem Vilgax vs Madara. Pegamos o tamanho da nossa galáxia, que é 105.700 anos-luz, dividimos por 2, que dá 52.850 anos-luz, e fazemos vezes o tempo. O resultado seria 7 bilhões. Estão cortando. No final das contas, Albedo finalmente atingiu o ápice, retornando a ser um galvaniano. Só que
evoluído em uma forma suprema, se tornando superior a Azimuth. Mas, novamente, ele foi derrotado por Ben Tennyson, e o puto do Azimuth, não satisfeito em deixar ele como Ben Tennyson de 15 anos, deixou ele como um Ben de 10 anos. O que pode ser pior do que ser transformado em um Ben Tennyson de 16 anos? Mas seja como for, ele vai voltar, pois seu ego não lhe permite assumir a derrota, e a constante lembrança dela é o corpo em que habita. O antigo assistente não aceitará tal destino de viver em uma forma horrenda, isto porque o mesmo se considera Porque eu sou uma forma suprema! o que um deus pensa. Trunks do futuro com certeza não poderia deduzir ou compreender tal questionamento, muito porque isso não passava em sua cabeça diante de todo o cenário de destruição. Sério, a Terra estava caindo aos pedaços, e sua mãe Bulma, com muita dificuldade garimpando, reuniu os recursos necessários para a máquina do tempo voltar a funcionar. Mas então, antes de qualquer tentativa, ambos foram atacados pelo responsável de tanta destruição do planeta, o responsável por milhões de mortes, que sem piedade alguma mata Bulma na frente de seu filho. Trunks nunca sentiu tanto ódio da figura de Goku. Como é que é? Kaioshin, ou deuses da criação. Os deveres do Kaioshin e do Kaiô são criar, não interferir diretamente na criação. Goasu disse ao seu jovem aprendiz Zamasu, explicando sobre a importância da ordem cósmica e a beleza natural das coisas, algo do qual ele deveria conservar sem interferir. Aquela velha ladainha de aprendiz e mestre. Pelo amor de Deus, me escuta, Anakin. Desista, Anakin, eu tenho high ground! Eu não falo inglês, filho da puta! Um ponto em que o jovem aprendiz Zamasu nunca pôde se sentir realizado, devido ao fato de que os deuses entregaram o paraíso aos mortais, mas no entanto, bem como na passagem bíblica de Adão e Eva, os mortais não eram dignos de tal, pelos seus erros e ciclo de violência estúpidos. Zamasu enxergava aquilo como ingratidão, mas ele não poderia fazer nada a respeito. Era apenas um jovem aprendiz de Deus. Mas algo sempre me incomodou. Somos deuses que não interferem, não podem nenhum malfeitor. Isso mudaria no dia que Zamasu conhece e luta contra um mortal, o mortal mais poderoso que ele já viu, que o derrotou com facilidade. Son Goku. Oi, eu sou Goku! Um alienígena com ki divino, capaz de enfrentar deuses da destruição, como Bills, que em uma trocação de soco franca, poderia, segundo o qual o canal Death Battle, destruir o universo de Dragon Ball, que é 13 vezes maior que o nosso. E claro, ondas de impacto viajando o universo inteiro em segundos é coisa de velocidade da luz. Zamasu só pôde pensar duas coisas ao ver tamanho poder desse mortal. Que corpinho gostoso! E que corpinho poderoso para os meus sonhos. Zamasu usou as esferas do dragão para trocar de corpo com Goku e matar seu mestre, tornando-se assim o Supremo Senhor Kaiô, indo atrás dos deuses da destruição e de outros Kaioshins. Ele declarou guerra contra cada vida do universo, especialmente os seres humanos. Todos seriam aterrorizados pelo Kaioshin Saiyajin. Todos morreriam pela mão de Goku Black. Maluco, por que esse filho da puta não usou as esferas do dragão para desejar a morte de todos os mortais do universo? Seguindo em frente, Zamasu, ou Goku Black, tem todos os poderes de Goku, podendo se teletransportar, sentir a energia de Ki de seus aniversários, e o clássico Kamehameha, só que rosa, tudo somado ao seu Ki divino de Kaioshin, que esse que interfere até mesmo na forma Super Saiyajin. Entendo, Goku foi um mortal que conseguiu o Ki de um deus para se transformar em God Saiyajin. Zamasu é um deus que virou Super Saiyajin, por isso ao invés do Blue, ele tem um Rosé, maldita Barbie Girl. Sou a Barbie Girl. Barbie Girl essa que fica forte cada vez que quase morre, tornando-se um oponente muito difícil de se derrotar em combate e cada vez mais impossível de matar, o que atrapalha o universo em si, porque Black é literalmente o Goku psicopata, um Goku Capitão Pátria, do qual pode manifestar o Ki em forma física em suas mãos para formar
lâminas, uma espada de Ki, uma foice de Ki, foice essa do qual é capaz de cortar o espaço, o tempo e o tecido da realidade, até mesmo trazer clones dele mesmo para o combate. O bicho é multiversal. Odeio falar essa linguagem de cross battle, mas é. Por mais que o corpo de Goku e o Ki divino proporcionou a Zamasu o código de poderes do ZTH, o código de vida infinita foi outro. O anel de seu dedo, roubado de seu antigo mestre. Esse anel é o anel do tempo, que permite Goku Black viajar no tempo. É um escudo que protege alterações na sua linha do tempo. Em regra, significa que mexer com Zamasu do passado não altera o futuro. Matar Goku Black em um ponto do espaço-tempo não impede ele de existir em outro ponto. Ou seja, ele nunca morre. De forma literal, um deus capaz de destruir macrocosmos na força bruta e lutar de igual para igual com Vegeta e Goku em seus auges da época, demonstrando em certos momentos ter velocidade acima para igual deles em reação e golpes. Em sagas passadas, especialmente na saga Cell, Goku viajou distâncias gigantes de forma bem rápida, como do planeta do Dakaio ao inferno, passando pelo céu. Seguindo o raciocínio do nosso querido Omniversus, o mesmo tem o tamanho de um universo mortal, que é infinito em infinita expansão. Fica aqui o convite para assistir Goku Black vs Kratos. Um forte abraço. Onde o Saiyajin foi do planeta do Daikaio ao inferno, passando pelo paraíso no processo, enquanto que esse mesmo possui o tamanho de todo o universo mortal. Apesar de parecer muito, isso ainda não é tudo, já que existem confirmações de que o universo mortal é infinito e em infinita expansão. No fim das contas, Zamasu enlouqueceu com suas ideologias, levando o mesmo a se juntar com seu eu do passado e se tornar parte do universo em si, levando a criatura mais poderosa do universo, Zeno-sama, a apagar aquela linha do tempo em si com a intenção de apagar Zamasu. O irônico, o bicho queria acabar com toda a vida mortal existente para proteger o paraíso e a justiça divina, só que sua sede de vingança e raiva pelos mortais proporcionou a ele nada mais que a destruição do seu universo como consequência. Mas isso não anula todos os massacres que o mesmo fez, todos em prol da sua justiça divina. Se o mesmo pudesse, ele continuaria com seus planos, pois afinal, mortais não se comparavam a ele. Beleza, então, você já conhece muito bem esses dois combatentes. Sem enrolação, vamos para o combate! Com o poder das esferas, finalmente vou atingir minha forma suprema. Humano, me entregue as esferas do dragão. Não me chame de humano, ser inferior. Inecerano! Opticoide! Petrossapo! Pironita. Como ousam desafiar? Para alguém que se julga um deus, você mal sabe voar. Vaxasauriano. Vaxasauriano evoluído. Brutoide. Está entendendo quem é o humano? Elaroto Arburiano. Como ousam desafiar um deus criatura inferior? Elaroto Arburiano evoluído. Contramão. Deixa eu te mandar a real, Rosé. Esse aqui vai te humilhar. Que tipo de poder é esse? Sonorosiano. Sonorosiano evoluído. Seu poder de multiplicação é inferior ao som. Cansou de ver como nenhuma espécie se compara a mim, criatura insolente? Definitivamente você se tornou um encalço maior que Ben Tennyson. Robô? Ok, agora eu vou lhe mostrar o verdadeiro poder de um deus. Tokustar. Tokustar evoluído. Com o poder das esferas, finalmente vou atingir minha forma suprema. Criatura insolente. Vamos tirar esse elefante da sala. Albedo não ganhou. Isto porque esta luta não é Goku vs Ben 10. Sim, entre Goku e Ben 10 eu sou muito mais puxado pro lado do Ben 10 devido à sua versatilidade e devido a algo chamado Alien Six, algo que Albedo
Não tem. A base de dados do Albedo é baseada em supremacia alienígena, que é até quando o Albedo tem alienígenas disponíveis, não se igualando ao Omnitrix definitivo de Ben Tennyson. Ou seja, neste período, Ben Tennyson colocou uma trava para o DNA do Alien Cis. Não só para o DNA do Alien Cis, mas também para o feedback. Feedback esse que aparece na animação devido puramente a um erro meu. Mil desculpas a vocês. Todo mundo erra sempre. Tá, mas mesmo sem os principais aliens mais poderosos de Ben, que seria o Alien Cis, e o feedback também é bem poderoso devido a ter revidado um Big Bang, Albedo teria chances de vencer Goku Black. Isto porque o Omnitrix de Albedo tem a capacidade de escanear DNA, podendo escanear o DNA de Black e se transformar em um Saiyajin. Muito além disso, um Saiyajin Supremo. Tá, mas o que seria um Saiyajin Supremo? O Goku com o instinto superior no máximo? Não, não seria o Goku nem Vegeta com ego superior. As técnicas de Goku e Vegeta são poderosas, mas são técnicas, eles evoluíram através de treinamento e situações específicas. O Omnitrix de Albedo simula o DNA no cenário mais selvagem possível, ou seja, o Saiyajin Supremo seria muito possivelmente o Broly, claro. Com um Broly no Omnitrix, Albedo iria dar um pau, sim, no Goku Black, pois Broly tem poder suficiente para humilhar o Saiyajin Blue do Goku e o Saiyajin God. Mas mesmo assim, Albedo não levaria a luta. Mesmo tendo uma total versatilidade, Black ainda tem um Anel do Tempo. Fica muito difícil matar Black com um anel desse nas mãos. Você poderia até dizer que era só o Albedo destruir este anel, mas é só o Black destruir o relógio de Albedo. Fora que Albedo se tornou uma espécie suprema de Galvaniano, e mesmo assim não pensou em nenhum momento desbloquear o DNA do Alien Cis para derrotar Ben Tennyson de uma vez por todas, mesmo se tornando a inteligência suprema acima do Azimuth? Então muito provavelmente, se ele não pensou nesta possibilidade contra Ben Tennyson, ele não pensaria na possibilidade do Anel do Tempo de Black. Fora que Black viajando no tempo para matar Albedo quando eles não estivesse transformado, não teria nada o que fazer. Albedo com reflexos humanos não seria páreo para os reflexos de Saiyajin de Goku Black. E o Omnitrix não iria salvar a vida de Albedo. Há sim cenários em que Albedo vence, mas esses cenários são anulados pelo Anel do Tempo de Black. E os outros cenários, Black vence devido à sua força absurda. Sendo assim, o vencedor dessa batalha é Goku Black.